Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Hoje a videoaula vai ser sobre radiciação, certo? E aí ela é meio que uma continuação da aula passada, que a gente viu potenciação, viu a notação da potenciação e depois viu alguns conceitos, propriedades, operações, tudo sobre potenciação, beleza? Então, radiciação, ela vai seguir o mesmo raciocínio, então eu vou fazer o mesmo processo. Vou falar da notação, vou dar alguns exemplos, e aí eu vou falar sobre algumas operações e no final eu vou dizer um outro jeito da gente escrever a radiciação, beleza? Aí, então, a gente tem que, na potenciação, a gente tinha esse A elevado a B igual a C, certo? O A elevado a B igual a C. Agora, na radiciação, aqui eu estou falando que a radiciação é o contrário da potenciação, certo? Então, quando a gente tem uma multiplicação, por exemplo, e a gente passa para o outro lado da igualdade, ela passa como divisão. Por quê? Porque a multiplicação é o contrário da divisão. Se a gente tem uma soma e passa para o outro lado, ela passa como subtração, porque é o contrário, certo? E aí, a radiciação, ela vai ser exatamente o contrário da potenciação. Se eu tiver uma potenciação e eu quiser passar esse expoente para o outro lado, eu tenho que passar na forma de raiz, certo? Onde o A, que é o resultado da minha raiz, eu vou chamar de raiz, B é o índice e o C é o radicando, certo? Então, é isso basicamente que é a notação da radiciação, tranquilo? Agora, o que é que significa propriamente dita a radiciação? Um exemplo. Se eu tenho que 3 ao quadrado é igual a 9, se eu quiser passar o ao quadrado para lá, eu vou ter que 3 é igual a raiz quadrada, que quadrada significa índice 2, de 9, certo? Então, isso aí é um fato. Eu sei que raiz de 9 é igual a 3, beleza? Agora, vamos ver como é que a gente tem que pensar para calcular a raiz de 4, um exemplo. Raiz de 4 é o seguinte, eu tenho que ver um número que elevado ao quadrado, já que o índice é 2, dê 4. A gente já sabe que o 2 ao quadrado dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 vai ser 2. Certo? Aqui é a mesma ideia. Eu tenho que ver um número que ao cubo, já que o índice é 3, dê 27. Então a gente já sabe que 3 ao cubo dá 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então a raiz cúbica de 27 vai ser 3. Eu tenho que ver, nesse caso aqui, um número que elevado à quarta dê 81. Nesse caso, não é tão assim direto da gente observar, mas se vocês testarem o 3, vocês vão ver que vai dar 81. 3 elevado a 4. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 20, 81. Então, a resposta daqui da raiz quarta de 81 é igual a 3 também, certo? Então, é assim que a gente pensa. A gente tem que pegar um número que, elevado ao índice, dê o radicando. Basicamente, esse é o raciocínio para se calcular uma raiz. Não tem uma operação propriamente dita de raiz, mas é esse o raciocínio por trás do cálculo, beleza? Agora, a gente vai ver algumas propriedades, certo? Só um instante. A gente vai ver três propriedades que eu separei aqui, certo? Que são importantes para a gente entender um pouco mais o conceito. Aqui não é bem um teorema, digamos assim, é simplesmente um resultado que é importante você perceber. Qualquer raiz de zero é zero. Ou seja, se eu tiver raiz quadrada de zero, vai ser zero. Se eu tiver raiz cúbica de zero, vai ser zero. Se eu tiver raiz de índice 2018 de zero, é zero também. Agora, a segunda propriedade vai me dizer o seguinte: se eu tiver uma raiz de qualquer índice de 1, vai dar 1 também. Porque, ó, nesse primeiro caso, qual é o número que elevado ao quadrado, ao cubo, qualquer coisa, dá zero? Somente o zero. Qual é o número que elevado ao quadrado, ao cubo, qualquer coisa, dá 1? Somente o 1 também. Agora, essa terceira propriedade que eu coloquei aqui, ela diz o seguinte: se eu tiver uma raiz de índice n, nesse caso, esse n pode ser qualquer número, mas esse n tem que ser o mesmo número do expoente aqui de dentro, certo? Então, se eu tiver a raiz de índice n do a elevado ao n, os dois números forem iguais, eu posso cortar ele, certo? Deixa eu escrever aqui. Eu posso cortar o n com o n, e aí só vai sobrar o a, beleza? Então, se eu tiver a raiz enésima de a elevado a n, é igual a a. Tranquilo? Ok. Vamos para operações com raízes.
A raiz do produto é algo que a gente vai usar bastante, principalmente para simplificar as raízes grandes que a gente tem. Por exemplo, raiz quadrada de 12, raiz quadrada de 18, raiz cúbica de 24, um exemplo. A gente vai aplicar um processo que ele meio que vai se repetir em todas as outras coisas que vocês tiverem que fazer nesse sentido, certo? Olha só, o raiz quadrada de 12. 12 é um número relativamente grande. Eu posso quebrar ele em um produto, que seria exatamente esse aqui. Se eu quebrar ele em 4 vezes 3, vai me ajudar. Mas, Léo, por que você não quebrou em 2 vezes 6, por exemplo? Porque, olha, deixa eu terminar aqui e aí vai ficar claro para vocês entenderem. Aqui eu vou aplicar a regra da raiz do produto, vai ficar raiz de 4 vezes raiz de 3. Raiz de 4 eu sei que vale 2. E raiz de 3 eu não sei quanto vale, então eu deixo do jeito que está. Certo? Olha só, por que eu não quebrei como raiz de 2 vezes 6? Se eu quebrasse como raiz de 2 vezes 6, aqui ia aparecer raiz de 2 e aqui ia aparecer raiz de 6. As duas raízes eu não sei como calcular, então eu estou quebrando uma raiz que eu não sei calcular em duas raízes que eu não sei calcular, então eu estou piorando o problema, certo? Se eu quebrar como 4 vezes 3, eu sei calcular a raiz de 4. Então, raiz de 4 vai valer 2. Raiz de 3 eu não sei calcular, então continua a raiz de 3. Então, ó, eu diminuí o número que está dentro da raiz, o radicando, certo? Um outro exemplo aqui, se eu tivesse a raiz de 18, eu iria quebrar na multiplicação 2 vezes 9, certo? Por que 2 vezes 9 e não 6 vezes 3, por exemplo? Pelo mesmo motivo, porque eu não sei quanto vale a raiz de 6 e nem sei quanto vale a raiz de 3, mas eu sei quanto vale a raiz de 9. Aqui ficaria a raiz de 9 vezes a raiz de 2. Raiz de 9 vale 3, então 3 vezes a raiz de 2. Beleza? E agora um último exemplo, que é a raiz cúbica. Agora eu tenho que analisar a raiz cúbica, não mais a raiz quadrada, certo? Então aqui o 24, eu poderia quebrar ele como 8 vezes 3 ou 6 vezes 4, certo? Só que nesse caso eu vou preferir quebrar como 8 vezes 3. Por quê? Porque olha, se eu quebrar como 8 vezes 3, eu sei quanto vale a raiz cúbica de 8, certo? A raiz cúbica de 8 eu tenho que pegar o número que é elevado ao cubo de 8, que é exatamente o número 2, certo? Deixa eu fazer o passo a passo direitinho. Vai ficar a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 3, certo? Então, a raiz cúbica de 8 vai dar 2 vezes a raiz cúbica de 3. Beleza? Então, esse método eu vou sempre usar para simplificar as minhas raízes, beleza? Isso aí acontece bastante, acontece muito também no Teorema de Pitágoras, acontece em quase todas as questões que envolvem raízes, a gente precisa de fazer essa simplificação, certo? Então é algo que realmente merece muita atenção, tranquilo? Vamos para a próxima operação, que é a multiplicação de raízes. Quando eu tiver multiplicação de raízes de mesmo índice, eu posso fazer isso aqui. Olha só, eu botei o raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Ou seja, eles têm os mesmos índices. Isso aqui é importante, certo? Só acontece se for o mesmo índice. Então, aí eu faria eu faria a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B, certo? Por exemplo, se eu tiver raiz de 3 vezes raiz de 7 é igual a raiz de 21. É exatamente o oposto da operação anterior, certo? Só que é válido perceber que isso também acontece, certo? Também na divisão. Se eu tivesse raiz de 3, não, se eu tivesse raiz de 12, um exemplo, dividido por raiz de 3, eu poderia juntar os dois em uma raiz e virar 12 dividido por 3, 4, que vale 2, certo? E aí vamos para a próxima operação, que é a raiz da divisão. Se eu tiver uma fração dentro da minha raiz, eu posso quebrar como a raiz do numerador sobre a raiz do denominador, que é o seguinte: se eu tivesse raiz de 9 sobre 4, eu posso fazer a raiz de 9 dividido pela raiz de 4, e aí vai ficar igual a 3 sobre 2,
Tranquilo? Mesma ideia do que a de cima aqui, só que eu sempre atentei para o fato que pode ter uma fração dentro da raiz, beleza? E aqui é uma outra representação das raízes. A raiz, ela pode ser tratada também dessa forma na potenciação, que é o seguinte: eu tenho a raiz de índice n e dentro tem uma potência com expoente b, certo? Então eu posso preservar a base, ou seja, colocar o mesmo a, e a potência de dentro vai para o numerador do meu expoente aqui, e o índice da raiz vai para o denominador do meu expoente, certo? Por exemplo, raiz de 3. Raiz de 3, eu tenho que aqui o índice é 2 e aqui a potência é 1, certo? Então isso aqui é a mesma coisa que eu fazer 3 elevado a 1 sobre 2, certo? Aqui eu tenho raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu preservo 2, e aí eu vou fazer 3 vai no denominador, que é o índice, e em cima vai o expoente de dentro, que é o 2, certo? Então 2 elevado a 2 sobre 3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Se eu tenho aqui, por exemplo, 3, repete a base, né? O numerador, o expoente vai ser o numerador, vai ficar 3 dividido por 4, certo? Então isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 3 sobre 4. Agora, o contrário, 8 elevado a 4 sobre 3. Eu posso fazer raiz cúbica, já que aqui o denominador está no... O denominador é 3, então vai virar o índice 3. De 8 elevado a 4. Beleza? E aí você pode aplicar métodos para simplificar, para chegar no resultado mais favorável, mas a princípio é a notação que eu quero que vocês aprendam, certo? Bom, por enquanto é isso. Agora, tem uma dica que o pessoal às vezes usa, que é a seguinte: na raiz, o n a gente fala que está descoberto e o b está coberto pela raiz, certo? Então, o que era descoberto ficou coberto aqui na potenciação, certo? Então, ficou sobre o n. E o que era coberto virou descoberto, que está descoberto aqui na potenciação também, certo? É uma regrinha que o pessoal às vezes usa para memorizar, mas o fundo, no fundo, você só precisa entender que o numerador vai ser o expoente de dentro e o denominador vai ser o índice da raiz. Tranquilo? É isso, pessoal. Então, até a próxima videoaula. Vou postar amanhã, talvez, uma resolução de uma questão de radiciação, que envolve potenciação também. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!